Olá, tudo bem? Vamos começar nosso estudo de hoje. Estamos falando sobre a graça e vamos falar sobre a graça número 3. É o terceiro estudo que nós estamos fazendo. Lembrando que a graça é o favor imerecido de Deus para conosco, né? Aquilo que nós não merecíamos e Ele, o Senhor de toda luz, de toda bênção, se lembrou de nós e nos abençoou, não é? Então que Deus nos dê graça para que possamos falar da graça, para que a nossa vida seja cheia dessa abundante graça. E onde estiver o pecado, que superabunde a graça. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não escolheu os teus filhos, o Senhor abençoou a todos. E a tua bênção tem sido derramada de geração em geração, Senhor. E nós temos provado do teu amor. Então queremos te pedir que o Senhor nos dê a tua unção hoje, Senhor, para transmitir isto que é, Senhor, a tua maior dádiva, Senhor. A tua vinda, a tua vida, a tua presença, a tua morte, a tua ressurreição, Senhor, trazendo sobre nós esta graça bendita que nos libertou, que nos salvou, Senhor. Muito obrigado. Abençoa cada um que está ouvindo, cada família, Senhor, cada jovem, cada criança, Senhor, cada homem, cada mulher. Que o teu nome esteja sobre todos eles e sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estudamos nos outros estudos, né, sobre a graça, que todo dom perfeito vem do Pai, né? Tudo aquilo que pode ser de melhor que a gente possa imaginar vem dele, não é? O Tiago, né, capítulo 1, versículo 17 diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Na versão antiga diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, do Pai das estrelas, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Bom, vamos lá. Recebemos todos nós um presente de grego, poderíamos dizer assim, ao nascermos. É a morte, não é? Ela foi introduzida neste mundo através de Adão e Eva. Todos sabemos a história, alguns sabem distorcida, outros de uma maneira correta, mas na prática, através de Adão e Eva, nós tivemos a corrupção herdada na nossa vida. Nosso corpo, né? Nós nascemos para morrer, não sabemos quanto tempo vamos ter de vida e ficamos, né, vivendo, né, naquela ascendente, depois começa a cair e lá vem a nossa velhice, a nossa maturidade e morremos, não é? O estrago que Adão e Eva fizeram foi colossal, não é? Corrupção e morte inexorável, ninguém escapa para todo e qualquer ser vivo nascido, animal, qualquer um. A humanidade foi contaminada, o planeta Terra foi contaminada com uma maldição. A maldição é morte, não é? No momento que eles foram expulsos da presença de Deus, que eles saíram lá do Jardim do Éden, isto veio sobre nós. Mas o nosso Deus, que é maravilhoso, ele não ficou estático e imóvel diante dessa situação. E nós já estudamos isso, ele enviou o seu Filho para que, pela morte dele, ele pudesse livrar a nós que iríamos herdar morte. Então, a vida de Cristo é transmitida a nós por ele que morreu em nosso lugar, não é? Então, hoje nós vamos estudar essa relação pecado-graça, o pecado que traz a corrupção e a graça que traz a vida. Nós vamos ler em Romanos capítulo 5, versículos 15 a 21, a palavra de Deus que diz assim na versão NVT. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão, que trouxe toda essa maldição, e a dádiva de Deus, que é a graça. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, diante do Pai. Apesar
de nossos muitos pecados. Estamos lendo Romanos 5, de 15 a 21. A morte, portanto, reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, nos fazendo justos diante do Pai. E de todos que a recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então ele vai fazendo a comparação da desgraça que entrou através de Adão com a bênção, a graça que veio através de Jesus. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Essa pessoa é Cristo. Cristo foi obediente a Deus, diz o livro de Hebreus. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, porque nós soubemos dele, que estava escrito lá, não faça isso, não faça aquilo, o salário do pecado é a morte. A graça se tornou ainda maior. Então, lendo de novo, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que coisa tremenda! Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que texto tremendo essa palavra de Paulo escrita aos Romanos, capítulo 5. Então, queridos, nós estávamos condenados e através desse amor de Deus, ele fez o seu filho vir para cá. Ele tinha um plano na mente e esse plano ele executou através da vida de Jesus Cristo. E Jesus quis vir por amor, cada um de nós. E aqui viveu e morreu e ressuscitou por todos nós. Agora pense assim, se a graça já é boa, né? Se nós já somos perdoados, aceitos pelo Pai, recebemos um pacote do favor e das bênçãos, daquele de quem, aquele que é a fonte de tudo, de todo bem, Criador de todas as estrelas, o Pai das luzes. Imagina uma graça superabundante, como está escrito aí no texto, né? Imagina uma graça transbordante. E é isso que Jesus nos promete, que se nós crêssemos nele, rios de água viva fluiriam do nosso ventre, né? Como uma fonte que iria tirar a sede das pessoas que estavam ao nosso redor, iria matar a nossa sede, porque como o pecado foi tirado e ficou aquele buraco dentro de nós, nós nascemos de novo em Cristo. Cristo preenche o vazio, nenhum pecado preenche o vazio, nenhum diploma, nenhum poder, nem dinheiro, nem nada. Só o que preenche o nosso vazio é a pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa vindo morar em nós, ele trouxe a graça. Nós fomos alcançados por essa graça. Então, em João capítulo 1, né? Evangelho de João capítulo 1, eu vou ler o versículo 17 e depois o 16, invertendo a ordem. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça, ou o amor, e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Lei veio através de Moisés. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Ou, uma outra tradução, bênção e mais bênçãos. Então, não só Deus fez com que através de Jesus nós recebêssemos a graça que já nos é suficiente, já nos basta, a tua graça me basta, né? Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Mas ele trouxe uma graça superabundante, transbordante sobre nós, não é? E nós recebemos então graça sobre graça. Sabe por quê? Porque essa graça não tem fim. Ela não está na medida dos homens. Ela não começa e termina. A graça é eterna, ela vem sobre nós. Então, graça e verdade nós lemos aqui. Lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus.
vamos falar um pouquinho sobre graça e verdade. Então estamos direcionando o nosso pensamento. A verdade nos mostra quem nós somos. Pecadores, indignos, alvos do amor de Deus. Então, quando a graça nos alcança, quando o Espírito Santo nos alcança, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito na palavra de Deus. O pecado, porque a gente tem, de repente, um espelho diante de nós, nós tomamos um susto e descobrimos quem nós somos, porque achávamos que éramos muito bacanas, e de repente nós temos a nítida percepção, diante da palavra de Deus, do quão mal somos nós. Né? O que mais? A verdade mostra quem é Deus. O seu amor revela o seu poder, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é abençoador, o quanto ele é autor e consumador da nossa fé, do seu plano para nos salvar através de um novo pacto, de um novo concerto, não um concerto de Moisés, porque a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Né? Esse novo testamento, por isso que a Bíblia tem o velho e o novo. O velho concerto é o concerto de Moisés, o novo concerto é o concerto em Cristo, o novo pacto, feito, sabe, no sangue de quem? De Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Não merecíamos, não é? Ele sem culpa alguma, sem pecado algum, recebeu sobre ele os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, onde abundou o pecado, porque você pode pensar assim, mas isso não deve ter a ver comigo, porque eu sou muito pecador, eu fiz muita coisa errada, eu sou o pior. E Paulo fala assim dele, eu sou o pior, mas sobre mim veio a graça de Deus. E hoje eu sou o maior dos apóstolos. Né? Onde abundou o pecado, que é a nossa parte desse pacto, desse concerto, desse testamento, desse acordo, superabundou a graça, a parte de Cristo, através do seu amor, revelado e aplicado sobre nós pela sua vinda, vida, morte e ressurreição, como eu falei. Então é graça sobre graça, o favor transbordante de Deus. Quanto mais nós estudamos a graça, mais nós vamos vendo o grande favor de Deus. Não é que foi pouca, pequena coisa, não. E olha aqui, né, nós lemos lá que Paulo compara que a desgraça, né, perdão, trocadilho, a desgraça trazida por Adão, ela se compara em termos de intensidade com a graça, porque assim como a desgraça trouxe desgraça sobre toda a humanidade, sobre todos os seres, sobre esse mundo que está condenado, a graça trouxe vida, vida para toda a humanidade, vida para todos os seres, vida, vai nos dar um novo céu, uma nova terra. Nós estamos nos preparando como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Vamos morar para sempre com Jesus. Então isso é muito lindo, né? Ele transborda, a graça transborda para perdoar nossos muitos pecados. Então o que é essa graça transbordante? Primeiro, ela transborda para perdoar nossos muitos. Tem que ser uma graça muito grande. Para me perdoar, tem que ser muito grande, e ela não tem fim. Para anular o poder da morte, que estava vinculada lá ao pecado de Adão, e nos dar a vida eterna em Cristo, aqui na terra já. Então, por isso, a graça é transbordante, favor transbordante de Deus. Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 14, ele fala assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque eu agia por ignorância e incredulidade. Diz a palavra de Deus que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, se o seu pecado é gigantesco, ele é grandioso, muito maior do que qualquer ser humano possa perdoar, Deus, através da sua graça, do seu favor imerecido, não é merecimento seu nem meu. Ninguém tem essa prerrogativa de ser merecedor dessa graça de Cristo. O favor é dele, ele quis fazer, não é? Ele nos amou primeiro, diz a palavra. E aí ele termina, Paulo: contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Jesus Cristo. Isso é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 14.
Então, ela transborda para quê? Ela transborda para perdoar nossos muitos pecados. Ela faz isso. Por isso que ela tem que ser transbordante mesmo. Por isso que ela superabunda, né? Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Mas ela também transborda para alcançar a outros. Nós somos embaixadores do reino da luz de Deus nesta terra. Nós não estamos aqui por acaso. A sua vida e a minha vida têm um propósito. Deus não nos fez para nós ficarmos aqui andando que nem barata tontas, trabalhando que nem uns loucos, estudando que nem os loucos. Nós estamos aqui para revelar o reino de Deus para as pessoas perdidas no meio de uma geração perversa e corrompida. Essa é o meu chamado e é o seu também. E aí, a multiforme graça que diz a palavra de Deus, ela divide, ela distribui os dons. Um fala, o outro canta, o outro prega, o outro vai na rua, o outro visita, o outro ora, o outro simplesmente ouve. Quantas pessoas estão precisando ser ouvidas, porque elas estão com o coração querendo extravasar. Conhecemos um casal muito querido nosso, que depois de serem missionários e andarem por esse mundo, fazendo a obra, revelando o amor de Deus, agora tem aqui um sítiozinho onde eles recebem pastores, líderes, ministros, cristãos de todos os tipos, que estão machucados, feridos, não é? Existem ministérios assim, o Labri, que é o abrigo, né? Tem no mundo inteiro. Eles existem para ouvir. Vocês sabiam que a incidência de suicídios para pastores é enorme? Vocês sabiam que os pastores são pessoas solitárias, que têm os seus problemas nas suas famílias, com seus filhos, com seus pais, nos seus relacionamentos, até internos, e eles não têm para quem falar? E quanto mais o cara é bacana, quanto mais ele sobe na organização, na denominação, menos ele pode falar, em geral. Então, ele sofre aquela solidão do comando, não é? E ali, ele vai se ensimesmando e vai trazendo sobre si aquela acusação, aquela culpa. E muitos se suicidam, tiram suas vidas. É isso mesmo. É uma estatística, infelizmente, muito grande, daqueles que foram chamados para serem pessoas que trariam e trazem alívio para os outros. É isso mesmo. Desculpem. Então, nós estamos aqui para sermos embaixadores da luz de Cristo, do reino de Deus, sal da terra, luz do mundo, mensageiros de boas novas, pés que andam pelos montes levando as boas novas, esperança para aquelas pessoas que estão debaixo do pecado, da maldição de Adão, que não foram ainda alcançados por essa graça, não têm conhecimento da graça de Deus. Nós vamos dizer para eles que sim, há uma salvação, há uma graça derramada para todos. Todos nós temos acesso, desde que nós creiamos em Cristo, neste plano maravilhoso de Deus, e nós o recebamos, nós humildemente nos arrependamos dos nossos pecados, e nós confessemos que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos multiplicadores dessa graça. A Bíblia fala que a gente deve ser multiplicador da graça de Cristo, que a gente deve cuidar, sermos bons administradores, bons mordomos da graça de Cristo, que possamos cuidar da graça de Cristo, para que não tenhamos, como diz a palavra, a graça de Cristo em vão, para que ela não venha com todo esse pacote abençoador e maravilhoso e nós tornemos isso um lixo. Como que nós podemos fazer isso? Desprezando a graça de Deus, recebendo a graça e partindo para o pecado. Por quê? Porque a gente entende que já que a graça é maravilhosa assim e que Deus é perdoador, bom, então vamos soltar a franga, né? Como dizem. E saímos por aí fazendo tudo que é errado, não levando em conta a importância que Deus dá para as suas ovelhas, não é? Então, como diz a palavra lá no Velho Testamento, nós oprimimos a ovelhinha, nós fazemos mal para elas, nós cortamos as suas lãs e usufruímos daquilo que é delas. Não, nós temos que cuidar, nós temos que apacentar. Quando Pedro, aquele que ficou tão conhecido por ter negado a Cristo 3 vezes,
não é? De uma maneira até vergonhosa, né? Vamos falar. E Cristo se aproximou depois da ressurreição dele, e ele estava muito envergonhado. E Cristo falou para ele: Pedro, você me ama? Ele falou: eu te amo, Deus. Né? Tipo, cara, você viu o que eu fiz lá, foi muito mal, né? Deu ruim, como dizem por aí, né? E Jesus falou para ele o quê? Pedro, apacenta minhas ovelhas, não é? Distribui a graça que eu estou te dando. Você perdoa 3 vezes? 3 vezes eu perguntar: você me ama mesmo? E por 3 vezes Pedro repetiu: sim, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nosso cuidado para com as pessoas, com o nosso próximo, com aqueles que nos cercam, com os menos favorecidos, com os mais vulneráveis, que o Senhor nos dê compaixão, a compaixão que está nos olhos de Cristo, não é? Que possamos amar como Ele nos amou, como Ele mesmo disse, que possamos repartir o seu amor, né? Com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, mas com muita perseverança, não é? Levando esta graça maravilhosa que recebemos. E olha só, de graça recebemos a graça, de graça a distribuiremos. Jesus falou: de graça recebestes, de graça vocês darão. Então, que de graça, né, possamos repartir a graça, né? Recebemos totalmente free, não é? Sem merecimento, essa graça bendita, com esse pacote bendito do favor. Deus vai cuidar da gente hoje, amanhã, Ele vai estar no nosso caminho, Ele vai dirigir os nossos passos. Ele prometeu que estaria conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso tudo o Senhor Jesus nos prometeu e Ele cumpre. Não há nada que Jesus falou que Ele não cumpre. Esquece o que os homens são e fazem. Cristo é fiel. Ele cumpre a palavra dele. Então, a graça dele vem nos alcançar e ela é estável. Então, somente nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos cultivar a graça. Como? Cultivando a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração, tendo prazer na presença de Deus e perseguindo os caminhos em obediência à sua palavra, não é? Então, novamente, essa graça superabundante que é o tema de hoje, ela nos alcançou para que nós pudéssemos ser limpos da nossa maldição, livres da nossa maldição e limpos do nosso pecado. E para que nós pudéssemos transmitir, transbordando essa graça que vai enchendo a cada dia a nossa vida. Tá certo? Bom, essa é a palavra que Deus preparou para nós hoje. Então, eu vou orar por cada um de nós, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado a Cristo. E Senhor, muito obrigado porque a graça do Senhor não será vã, Senhor, porque na minha vida ela está aplicada. Eu decidi, eu optei, foi opção minha, Pai, receber essa graça, estar debaixo do teu plano, Senhor, receber, Senhor, a tua presença, fazer parte, Senhor, do teu povo, ser, Senhor, alcançado por essa graça e transmitir essa graça aonde eu for, Senhor, não importa em que situação. Tantas vezes fraquejei, tantas vezes fraquejamos, Senhor. Nossa fé é pequenina, mas o Senhor olha para nós com os óculos, Senhor, as lentes da graça. E o Senhor nos ama, Senhor, porque o Senhor vê em nós o sacrifício de Cristo, Senhor. O Senhor vê aquela cruz, Senhor. O Senhor vê os nossos pecados ali, Senhor, pagos por aquele sangue derramado por nós. Então, Jesus, nós queremos te receber, queremos dizer sim a tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz. Senhor, nosso prazer é a tua presença, Senhor. Queremos andar contigo, Senhor. Pedir que o Senhor renove a nossa mente, Senhor, para que não entremos nas armadilhas desse mundo, nas armadilhas do inimigo, nas armadilhas do diabo, Senhor, nas armadilhas, Senhor Jesus, do pecado. Que possamos, Senhor, renovar a nossa mente a cada dia, Senhor, para que possamos prestar a Ti um culto santo, agradável a Ti, Senhor, com nossas vidas, com os nossos corpos, em sacrifício vivo e agradável, porque o Teu sacrifício é, Senhor Jesus, o que vale, e o nosso apenas, Senhor, é um
concordar contigo, Senhor. Estamos concordes. Amém e amém, Senhor. É isto que nós dizemos a Ti, Senhor. Vem, Senhor, abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, que a Tua graça abunde nas suas casas e superabunde sobre as suas vidas, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, seus queridos, seus pais. Senhor, traz, Senhor, a Tua luz, que sejamos sim, Senhor, os embaixadores, Senhor, forasteiros nesse mundo, cidadãos do reino celestial, ainda aqui, Senhor, mas que possamos estar no meio, Senhor Jesus, de todos, para que possamos sim, Senhor, salgar este mundo, Senhor. Vem, Senhor, tem misericórdia de nós que somos tão pequenos, mas, Senhor, Tu vem, Senhor, com a Tua graça e nos concede, Senhor, a Tua presença, ousadia, unção, coragem, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, sim, Senhor, ser, Senhor, os que levarão esta boa nova aonde formos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Abençoa cada casa, abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um. Nós oramos agradecidos ao Pai e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Essa será a última palavra deste ano de 2021. Amém.